News CNN. Notícia importante que chega de Brasília. A Polícia Federal pede a suspeição do ministro Dias Toffoli depois dos dados revelados no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Jussara Soares tem as informações ao vivo, direto do nosso estúdio em Brasília. Há pouco nós trouxemos a informação de que a perícia nos telefones do Daniel Vorcaro, essa perícia feita pela Polícia Federal, já tinha sido encerrada. Informação apurada por Gustavo Uribe e Theo Cury. Agora nós avançamos nessa informação. Entre as mensagens reveladas nessa perícia feita pela Polícia Federal nos telefones de Daniel Vorcaro, foi encontrado a menção ao ministro Dias Toffoli em conversas de Daniel Vorcaro. Daí a importância dessa informação e do pedido feito pela Polícia Federal ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem traz essas informações para a gente é Jussara Soares. Jussara, por favor. Márcio, exatamente. Como a gente trouxe mais cedo aqui a informação de que a Polícia Federal havia terminado a perícia nos telefones do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e agora conseguimos confirmar a informação de que nessa perícia foram encontradas menções ao ministro Dias Toffoli, que é justamente o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal. Márcio, essas menções a gente ainda não tem acesso em que contexto estão essas menções, ao ministro Dias Toffoli. Portanto, quando houve a localização do nome do ministro Dias Toffoli nessas mensagens, encontradas no celular de Daniel Vorcaro, a própria Polícia Federal levou este caso ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Então é importante a gente dizer ainda que não temos exatamente qual foi o pedido da Polícia Federal para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Há sim uma notificação, um comunicado que foi feito pela Polícia Federal de que há menções ao ministro Dias Toffoli nessas mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Lembrando que Dias Toffoli é o ministro relator na corte. Ainda é importante a gente destacar ainda que oficialmente nós já procuramos Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, e ainda não há nenhuma manifestação. O espaço aqui também segue aberto também para o ministro Dias Toffoli e para a própria defesa do empresário Daniel Vorcaro. Márcio, esse é um ponto importante dessa informação que nós trazemos agora, porque já vinha o próprio ministro Dias Toffoli vinha sofrendo uma pressão muito grande, justamente, Márcio, porque havia ali eram apontados suspeições dele em todo este curso. Uma delas, por exemplo, em relação a que ele começa quando ele faz uma viagem num jatinho com um dos advogados envolvidos no caso do Banco Master. Também depois, Márcio, foi revelado ali parentes do ministro Dias Toffoli com relação com também o empresário Daniel Vorcaro. Além disso, o ministro foi muito criticado ao longo desse processo por algumas decisões. Por exemplo, quando determinou que, ou quando houve uma busca e apreensão, que as provas ficassem seguras no gabinete dele, ficassem guardadas no gabinete dele. Houve uma pressão muito grande em relação a ele, e aí ele determinou que essas provas fossem para a Procuradoria-Geral da República, e o próprio ministro Dias Toffoli indicou 4 peritos para atuar neste caso. Só para relembrar aqui, Márcio, trazer todas as informações, reforçar aqui. A Polícia Federal encontrou menções a Toffoli nesse celular de Daniel Vorcaro e comunicou o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin. Agora a gente precisa aguardar quais são os desdobramentos, se haverá algum tipo de medida que será tomada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas essas são as informações que temos até aqui neste momento. A gente já consegue avançar um pouco mais agora, Jussara, porque acabamos de receber a nota do gabinete do ministro Dias Toffoli.
Diz o texto, o gabinete do ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido por não ser parte no processo, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Continua a nota emitida pelo gabinete do ministro Dias Toffoli. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. É importante colocar na nossa conversa também Caio Junqueira, nosso analista de política. Caio, aqui nós temos então a nota do gabinete do ministro Dias Toffoli reconhecendo que houve um pedido de suspeição feito pela Polícia Federal.